Olá, glória a Deus, bendito seja a Cristo, o Eterno, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus sobre tudo e sobre todos. A Ele, a Cristo Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor. Eu sou o pastor Van, quero conduzir você, meu amigo, minha amiga, você do canal Iluminados pela Graça. Até agora, os 114 inscritos neste canal, a minha gratidão por você, por você que está me acompanhando, por você que está tendo um entendimento, né, segundo as Escrituras, sem o achismo, sem o enganação, sem a acrescentação, sem tirar, sem colocar palavras, mas acompanhando atentamente o que diz as Escrituras. A todos os meus irmãos em Cristo, amigos e amigas, né, que também acompanham este canal Iluminados pela Graça, Deus abençoe grandemente, suprindo todas as tuas necessidades do dia a dia, para a glória do nome dele. Amém? Então, eu quero responder aqui, sim, também ao meu irmão em Cristo, irmão Paulo, Luzes da Graça, do canal Luzes de Graça, lá do Rio de Janeiro. Irmão Paulo, sua família e os seus inscritos, seus seguidores, a minha gratidão, a paz de Cristo a todos. Amém? A irmã Diana Santos, se eu não me engano, que tem me acompanhado, e aos demais irmãos e irmãs em Cristo Jesus, espalhados sobre todo o Brasil. Eu estou aqui de Cabedelo, na Paraíba, Nordeste brasileiro. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos a um assunto que ainda é polêmico para alguns, mas para nós não, pelo menos para mim e para aqueles que me acompanham no canal, tá tranquilo, tá dando para compreender e entender, né, o que diz o autor da Bíblia, o Espírito Santo. Bom, uma pergunta que me fizeram no canal, disseram assim: irmão Van, ainda existem demônios nos dias de hoje? Aí eu perguntei: por que você tem essa pergunta, essa dúvida? Ele disse: porque nós não estamos no novo céu, na nova terra, nós não estamos no reino de Cristo Jesus, somos novas criaturas, já estamos na graça, né? Na nova aliança, né? E por aí vai, né? A teologia da graça consumada. Eu disse: sim, meu amado, amém. Estamos no novo céu e na nova terra. Já estamos no reino eterno de Cristo Jesus. Nosso espírito já foi transformado. Agora, o mundo existe. Existe ainda perversidade no mundo. O que opera lá fora no mundo, nessa geração perverta ou pervertida, como disse Pedro. Então essa é a questão. No finalzinho, eu vou dar minha opinião, no finalzinho do estudo, certo? Mas a pergunta foi: pastor Van ou irmão Van, né, que na escatologia consumada eles não aceitam pastor. Para mim, tanto faz pastor, irmão, Van, amigo, eu não tenho bronca com isso, ok? Então, irmão Van, existem demônios nos dias de hoje? Vamos lá. Mateus 8, no final você vai ver, vai ter a minha opinião. Mateus 8,16 diz: ao entardecer, acompanha aí no telão, por favor. Ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Atente às palavras. Ele expulsou esses espíritos impuros com uma simples ordem e curou todos os enfermos. Detalhe aqui, observe isso aqui. Existe a diferença entre expulsar e curar. Eu quero que você aprenda isso, né? Talvez você ouviu em algum canal, algum meio de comunicação, né, ou alguém dizendo que
curar e expulsar é a mesma coisa, que se você expulsar o demônio, a pessoa é curada. Se você curar um corpo, curar uma pessoa de qualquer enfermidade, está curando, está expulsando o demônio. É assim? É não. Uma coisa é expulsar, outra coisa é curar. São duas coisas distintas, separadas. Ok? Então, nós temos que aprender isto, o que a Bíblia diz, e não o achismo, a minha opinião é que vale. Não, o que vale é o que está escrito, certo? Então, vamos aprender a diferenciar entre expulsar e curar. Você aprendeu isso? Você vai entender se existem demônios, que existem enfermidades, e que as enfermidades podem ser de causas naturais e podem ser de causas espirituais causadas por um demônio. Vamos lá. Então, Jesus expeliu ou expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Há um texto que diz isso. Jesus expulsou, está aqui no texto, é só você ler. Jesus expulsou um demônio ou demônios e curou as enfermidades e as pessoas que estavam doentes. Trouxeram-lhe muitos endemoniados, possessos, né? Está aqui, ó, no começo. Ao entardecer, trouxeram-lhe a Jesus muita gente possuída ou possessas por demônios ou endemoniados, né? Possessas ou endemoniados. Então, para possesso ou para endemoniados, Mateus usou um verbo grego, daimonidzone, grego não é fácil não, daimonidzomai, agora, daimonidzomai, é um verbo grego para dizer, ele está possuído, aqui ó, quando você lê aqui, ó, trouxeram-lhe a Jesus muita gente possuída, daimonidzomai, ok? Então isso aqui é um verbo, este verbo grego, para dizer, ele está possuído, dominado, afligido, atormentado, né, por um espírito maligno ou por um demônio. É aquilo que está lá em Marcos, vamos ver Marcos aqui, 9, Marcos 9, versículo 25 e o 26, que diz: quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, o demônio, dizendo, espírito que impede, preste atenção nas palavras aqui, olha o que Jesus disse, espírito que impede este menino de ouvir e falar, ou seja, o menino era impedido de ouvir e falar por causa de um demônio que estava nele, um espírito maligno, né? Ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, né? Causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. Preste atenção aqui, um demônio saiu do corpo do menino. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão, ele morreu. Então, um espírito imundo ou um demônio, um espírito que impedia este menino, tá aqui ó, de ouvir e falar, ok? Então, daimonidzonimai, para dizer que este menino ou esta pessoa estava possuída, dominado, afligido, atormentado por um espírito maligno, ok? Temos que crer, eu convido a você, meu irmão, minha irmã do canal, eu e você, nós temos que crer como diz a Escritura, né? E não o que o pastor Van está falando, está ensinando, não, você tem que ver aí e examinar na sua Bíblia se isto é verdade o que eu estou falando, se contém no texto, se está no texto sagrado, ok? O que mais aqui? Então, voltando lá para Mateus 8, Mateus, capítulo de número 8,
Mateus 8, versículo 16. 8:16, né? Mateus 8:16. Jesus aqui expulsava e curava. São duas coisas distintas. Não é a mesma coisa curar e expulsar. A gente vai ver isso aqui. Curar ou expulsar e curar, ou curar e expulsar, são coisas completamente diferentes, ok? Então, Jesus expulsava e curava. Agora um detalhe aqui. Expulsar e curar não são palavras sinônimas. Nem no português, se você for para o dicionário português, não tem, só em ler já diz expulsar e curar, não tem nada a ver, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nem no português, nem no grego. No grego é que você vai diferenciar mesmo o que é que significa expulsar e curar. Já já a gente vai ver. São de naturezas distintas e não se pode confundir. Então, uma coisa é uma ordem para curar e outra coisa é dada outra ordem de Jesus para o espírito maligno, para os demônios. O texto, né, os textos que você está lendo e os textos que eu vou mostrar para você, é totalmente claro, tá aqui, ó. Ele expulsou e curou. Expulsou o demônio e curou o enfermo. Olha só, olha a diferença. Expulsou o espírito maligno e curou o enfermo, o corpo físico. Então, o texto é claro, é perceptível, é nítido, é notável. Uma coisa é Jesus curar a doença do corpo físico. E outra coisa é Jesus ordenar aos espíritos imundos sair, deixar o corpo da pessoa. Então uma coisa é Jesus expulsar os espíritos malignos ou demônios, sai dele. E outra coisa é Jesus colocar a mão, né, e dizer, estás curado, estás sarado. Mateus, olha a ordem de Jesus. Mateus 10, versículo 1, que diz: Jesus reuniu seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos, a autoridade que Jesus deu aos discípulos, expulsar espíritos impuros, ou malignos, ou demônios, e curar, expulsar e curar todo tipo de enfermidade e doença. Agora o 7, né? Vão, olha a ordem de Cristo, vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Agora, olha o detalhe do 8. Curem os doentes, uma coisa. Ressuscitem os mortos, outra coisa. Purifiquem os leprosos, outra coisa. E outra coisa é expulsem os demônios. Amém? Então, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos e expulsem, né, os demônios. Então veja que os demônios estão numa ação completamente diferente de uma enfermidade. Os demônios eram para ser expulsos e não curados, ok? Beleza? Também aqui 8, capítulo 8, poderia ver uma série de versículos aqui, e o versículo 1 que diz: quando Jesus desceu, 8:31, perdão, que diz: então os demônios suplicaram, se vai nos expulsar, né? Se você vai nos tirar, nos mandar sair deste corpo, se vai nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Sai de um corpo e entra em outro corpo. Veja que demônio não é carne. Demônio não é carne. Presta atenção na colocação desses demônios. A não ser que você queira me convencer que é impossível e dizer que isto aqui não está no original grego. Eu examinei texto por texto, contexto por contexto, no original, em todo o Novo Testamento, certo? E não encontrei nenhuma falha, nenhum colchetes ou parentes, né, dizendo que ali não constava. Pelo contrário, todos esses textos constam. Estava lá nos melhores manuscritos do Novo Testamento. Está aqui, ó. Então os demônios suplicaram,
Se vai nos expulsar, mande-nos. Se tu vai nos tirar deste corpo, mande-nos entrar naquela manada de porcos. Também podemos ver aqui em Marcos, vou citar aqui mais esse texto, Marcos capítulo de número 1 e o versículo de número 32. 32, Marcos 1, 32, 34, que diz: ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos, presta atenção aqui, presta atenção, acompanhe com o irmão Van, você vai entender. Trouxeram a Jesus muitos enfermos e possuídos por demônios. Era uma classe de pessoas que viviam ali jogados, né, atormentados, afligidos por demônios, espíritos malignos. Então, existiam os enfermos do corpo físico, na carne, e os demônios, possuídos por demônios, ok? Aí o 33 diz: e toda a cidade se reuniu à porta da casa para observar. 34. Então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades. Jesus curou o corpo físico das pessoas e expulsou muitos demônios. Então Jesus expulsar enfermidade? Não dá. Ok? Então vamos lá. Ok, está aqui agora. Também você pode ver ainda em Marcos 6, 12 e 13, Lucas 8, 1 e 2, Lucas 13, 32, Lucas 9, versículo 1, e vamos aqui para Atos, finalizar, Atos, capítulo 8, Atos 8, versículo 5 a 7, que diz, olha só: Felipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre... Felipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem e viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Olha o 7, atente para o 7. Muitos espíritos impuros eram expulsos e, aos gritos, deixavam suas vítimas, e muitos paralíticos e aleijados eram curados. Tinha lá a turma dos espíritos imundos e muitas vezes eles iam possessos e enfermos. Então, a enfermidade era causada por aquele espírito, né, aquele demônio de enfermidade que estava ali alojado, causando uma enfermidade. Beleza? Tranquilo? Então, vamos voltar para Mateus, capítulo 8, versículo 16. Então, agora o detalhe aqui do Mateus 8, 16. Qual é o detalhe aí, pastor? Jesus, você olha aqui, ó, ao entardecer, trouxeram a Jesus muita gente possuída por demônios. Ele expulsou esses espíritos imundos com a simples ordem e curou todos os enfermos. Qual é o detalhe aí, pastor? Detalhe, presta atenção que eu vou lhe dizer aqui agora. Jesus nunca expulsou uma enfermidade. Você já viu Jesus expulsando uma enfermidade na Bíblia? Você já viu na sua Bíblia Jesus expulsar uma doença, uma enfermidade? Não. Jesus expulsava o quê? Ou quem? Os demônios. Preste atenção. Outra coisa. Jesus nunca curou um espírito maligno ou um demônio. Você já viu na sua Bíblia Jesus? Pergunte aí, se alguém já encontrou Jesus curando um demônio. Não, ele curava o corpo físico. Então você começa agora a entender. Ah, pastor, entendi, é verdade.
ele expulsou os espíritos imundos. É uma coisa, era um demônio realmente, era um espírito que estava ali, um espírito que estava ali no corpo, e Jesus curava o corpo físico, ok? A pergunta lógica é essa: onde está escrito na Bíblia que Jesus expulsou uma enfermidade? Eu pergunto a você, onde está escrito na Bíblia que Jesus curou, que Jesus expulsou uma enfermidade? Segunda pergunta: onde está escrito na Bíblia que Jesus curou um espírito maligno ou um demônio? Onde está escrito na Bíblia que Jesus curou um demônio? Então são coisas distintas. Demônio Jesus expulsava, enfermidade física Jesus curava. Mateus 8,16, para expeliu, né, ou expulsou os demônios, né, ou espíritos malignos, né, curou os doentes. Então aqui está claro, Jesus expulsava o espírito maligno e curava, né, a enfermidade, né, aquela doença. Expeliu ou expulsou, de Mateus aqui, ó, possuir demônio, ele expulsou, aqui, ó, ele expulsou esses espíritos. Agora, expulsou, Jesus usa o verbo grego ekbalo, para expelir, lançar fora. Um detalhe, outro detalhe, ekbalo, né, para expelir, lançar fora. Quando o ekbalo está no contexto de demônios, né, este verbo indica dizer fazer sair, expulsar do corpo de alguém. Então preste atenção aqui agora. Quando você vê este verbo aqui, sair, ekbalo do grego, que está ligado a demônios, espíritos malignos, né, ou possuído por espíritos impuros, então quando diz sai dele, ekbalo, né, significa dizer que fazer sair, expulsar do corpo de alguém. Vamos lá. Então, expulsar, ekbalo, fazer com que um espírito maligno, um demônio, saia e não mais se aposse e nem tenha domínio sobre uma pessoa. Então, o verbo ekbalo, né, o grego faz a diferença. Ekbalo, sair, é dizer saia dele, não tenha mais, você não tem mais domínio sobre o corpo e nem a mente daquela pessoa. É o que está lá em Marcos, olha só. Marcos capítulo 1, versículo 34. Marcos capítulo 1, 34 diz: então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era, quem era Jesus, ok? Então, além de Jesus expulsar, mandava que eles ficassem calados para que eles não falassem, né, algo a respeito sobre a pessoa, né, de Jesus, de Cristo. Então, você veja que expulsar aqui, ó, quando Jesus expulsava muitos demônios, não permitiam que ele mais falasse. Capítulo 7, vamos ver aqui o que diz capítulo 7, versículo 25, né, 25 e 26, que diz: de imediato, uma mulher que tinha ouvido falar dele, veio e caiu a seus pés. A filha dela estava possuída, né, por um espírito impuro. Olha o 26. A filha estava possuída, 26. E ela implorou que ele expulsasse o demônio que estava na menina, sendo ela grega, nascida na região da Fenícia, na Síria. Então, essa menina estava possuída de um espírito enfermo, ou de um demônio. Agora, olha o 30, olha o detalhe para o 30. Vamos 29, o 29. Boa resposta, disse Jesus, ainda dentro do contexto. Vá
para casa, pois o demônio já deixou sua filha. O demônio já deixou sua filha. Se o demônio fosse carne, vá que a carne já deixou sua filha. Tava só os ossos da menina lá. Não, vá porque o espírito maligno já a deixou. Ela já está livre, ele já saiu dela. Olha o 30. E quando ela chegou à sua casa, sua filha estava deitada na cama e o demônio, o espírito maligno, a havia deixado, ok? Voltando para Mateus, vamos lá para Mateus, que é o ponto de partida, 8:16. Mateus 8:16, aí você vai encontrar aqui a palavra também curou, aqui lá embaixo, né? Curou todos os enfermos, ou seja, curou os doentes, que vem do verbo grego também, terapeu, né? Que vem dos os profissionais aqui no Brasil, terapêutico, né? Os terapeutas, né? Ok? Então este verbo grego, terapeu, é usado para curar, restaurar, sarar, fazer com que alguém se recupere ou recupere a saúde. É a ação, né, terapeu, é a ação de um médico que cuida dos enfermos e não de terapeu, não tem nada a ver com demônios, né, com possessão. Isso aqui, este verbo grego, para curar, é o profissional que cuida dos enfermos de doenças. Então, uma coisa, Jesus, ele expulsava os demônios, os espíritos, e outra coisa, Jesus curava os enfermos. Para finalizar, né, presta bem atenção. Eu acredito que você está entendendo agora, né, depois desse quinto vídeo sobre demônios, eu acredito que você já está entendendo que demônios existiram no tempo de Cristo, e eram muitos, e eu vou contar uma coisa, um fato verídico que aconteceu comigo, uma experiência que eu tive com um espírito demoníaco, possesso. A mulher estava possessa, né? E eu fui chamado pela mãe dela para expulsar os demônios. Aí você vai me dizer uma porção de coisas, né? Mas eu vou respeitar a sua opinião, ok? Então, vamos finalizar aqui. Presta bem atenção aqui no capítulo Mateus. Vamos lá para Mateus, né? Mateus capítulo de número 12. Mateus 12, versículo 43. Presta atenção nesse detalhe aqui. Olha só, leia comigo no telão, por favor. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. O espírito impuro é este espírito que toma posse da mente da pessoa, é este espírito que causa enfermidades espirituais. Ok? Lembrando que nem toda enfermidade é espiritual, existem enfermidades geradas com o tempo, diabetes, existem enfermidades que pegam com outras pessoas, AIDS, tuberculose e assim vai, gripe, ok? Mas existem enfermidades espirituais. Então, Mateus 12:43 diz: quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. 44. Então diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. 45. Então, presta atenção aqui. Então, o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele. E todos entram na pessoa. Ele chama 7 espíritos piores do que ele e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Ok? Muito bem. Então, Mateus usa aqui para sair, ok? Usa um verbo grego, exerchomai. Dependendo do seu contexto,
pode se referir a sair de um lugar para outro. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. A 43. Aqui. Quando o espírito impuro deixa uma pessoa, anda em lugares. Aqui, 44. Então diz, voltarei à casa da qual saí. Então o verbo sair, no grego, é exerhomai. Dependendo do seu contexto, pode se referir sair de um lugar, sair de uma área, sair de uma cidade ou sair de uma situação e etc. Então este verbo sair, exerhomai, dependendo do seu contexto, pode significar uma dessa situação aqui, né? Sair de uma área, sair de um lugar. Agora, nos contextos onde apresenta demônios, onde ele está ligado a demônios, sai dele demônio, né? O demônio saiu. Então, quando está ligado sair e demônio ou espírito imundo, dentro desse contexto ou desses contextos, né, onde apresenta demônios ou espíritos imundos ou malignos, exerhomai significa deixar, sair, ir embora, sair daqueles de cujos corpos os demônios, espíritos malignos saem ou deixam. Então, exerhomai, quando está ligado sair, né, a demônio ou espíritos imundo, significa dizer que quando diz sair aqui, ó, então diz, voltarei à casa da qual saí. Sair, esta casa é a pessoa, é o corpo da pessoa. Então este espírito estava na pessoa e saiu da pessoa. Entendeu? Saiu da pessoa, por causa do verbo grego, exerhomai. Então, os demônios saem dos corpos, saem de dentro da pessoa, saem, exerhomai. Mateus 12, 43 e 45, Marcos 1, vamos lá para Marcos, capítulo 1, versículo 25, 26, né? 25 e 26, cálice, né? Cálice, Jesus, ali no contexto, Jesus está expulsando um demônio. Jesus diz a ele, cálice, repreendendo Jesus, saia deste homem, ó, exerhomai, saia deste homem, saia deste corpo, ok? Agora olha aqui, ó. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e exerhomai, saiu dele, saiu de dentro dele, ok? Então não pode ser carne aqui, não pode ser lei, não pode ser Adão, porque era um espírito que estava controlando a mente dele, o corpo físico dele, ok? Então o que saiu dele foi um espírito, um demônio. Podemos ver também Lucas capítulo 4, vamos ver outro texto para dar base, versículo 33 ao 36. Certa ocasião, estando ela na sinagoga, um homem possuído por um demônio, um espírito impuro, gritou. Veja bem, demônio é espírito impuro, não é carne, nem é a lei, nem é Adão, nem é Eva, e nem é nada dessa vida aqui, deste mundo. Demônio é um espírito impuro que gritou, usou a boca daquele homem e gritou. Cadê? Aqui, Lucas 4, 33, aqui, agora 34. Porque vem nos importar Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir, sei quem é você, o Santo de Deus. Veja que os demônios conheciam Jesus, né? Tinha um certo grau de conhecimento. O 35, Jesus o repreendeu, dizendo, cale-se, saia, exerhomai, saia de dentro dele, deste homem, saia deste homem.
Então o Espírito jogou o homem no chão à vista da multidão e exerhomai saiu de dentro dele, de dentro dele, sem machucá-lo, ok? Aí o 36. Admirado o povo exclamava: que autoridade e poder ele tem! Até os espíritos impuros lhe obedecem e saem exerhomai quando ele ordena, ok? Bendito seja Deus. Você vai ver também Atos 16. Vamos ver um aqui em Atos, né? Atos 16. Vamos ver um texto aqui em Atos 16, 18, que diz: isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem, ao demônio que estava nela: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que exerhomai, que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Amém? Glória a Deus. Você vai ver também ainda em Marcos, você pode dar uma lidazinha aí, em Marcos capítulo 5, do versículo 2 ao 3. Agora uma observação importante, certo? Vamos trazer aqui para Mateus capítulo 12, versículo 43. Olha o que diz. Quando um espírito impuro, presta bem atenção aqui está a minha resposta, né? Se existe demônios nos dias de hoje ou não. Aqui está a minha resposta agora, final. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos. Eu não vou entrar para os detalhes, na questão teológica, na questão geográfica, na questão dos pormenores, né? Significa impuro, que significa espírito, lugares secos, né? Procura descanso, casa. Não, eu quero entrar dentro do contexto, na visão que eu estou passando para você, que existe demônios, existem espíritos impuros, que são demônios, que se alojam no corpo da pessoa. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontra. Aí ele vem aqui para o 44. Então diz: voltarei à casa da qual saí, exerhomai, saí de dentro. Ele volta para a sua antiga casa, oikos, e a encontra vazia, varrida e arrumada. Aí o 45 ele diz: então o Espírito não é o Espírito de Deus, não é o Espírito de Cristo, nem é o Espírito Santo, é o demônio aqui é um demônio. Então o Espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa. Que tradução abençoada! Entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Presta atenção aqui. Este ciclo de demônios, espíritos imundos, malignos, este ciclo, né? Ou esta série de fenômenos sobrenaturais, de entrada e saídas de espíritos malignos. Preste atenção no que você vai ouvir aqui. De espíritos malignos, imundos ou demônios nos corpos de pessoas. Veja que entra e sai, manifesta num corpo, leva uma enfermidade, leva até loucuras, né? Aprisiona, leva para cemitério, deixa surdo, deixa mudo, ok? E outras séries de enfermidades brabas no corpo da pessoa. Então este ciclo só acontece com pessoas ímpias ou perversas. Sabia disso? Aqui é que está todo o mistério. Olha o versículo 45, está aqui, ó. Então, este ciclo aqui. Então, por isso que eu digo, desde o primeiro vídeo que eu lancei, no meu entendimento, né, segundo as Escrituras, Efésios capítulo 2, vou botar aqui rapidinho para você ver, olha se não é verdade. Deixa eu voltar aqui, Efésios capítulo 2, e o versículo 2, está aqui, ó. O que é que Paulo diz? Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele
é o espírito, né, que opera no coração dos que se recusam a obedecer, nos filhos da desobediência. Quem são esses filhos da desobediência? Jesus vai dizer aqui, ó. Paulo diz que esse espírito, que os demônios operam nos filhos da desobediência. Quem são eles? São aqui, ó, Mateus 12, né? Mateus 12, 45. Mateus 12, 45, que diz aqui, ó. Então o espírito busca outros 7 espíritos, detalhe, presta atenção aqui na revelação, piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. Quem é esta pessoa aqui? Quem são essas pessoas? Quem é esta geração aqui? Olha quem são essas pessoas. Os filhos da desobediência. Quem são os filhos da desobediência? Passa a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Assim, detalhe aqui no finalzinho, ó, assim acontecerá e acontece com esta geração perversa. Esta geração perversa. Então este ciclo só acontece com pessoas ímpias, perversa, ok? Que chama-se Genea Taute Tes Ponerá, ou seja, geração perversa, né? Genea Ponerá, geração perversa. É aquilo que Atos, capítulo 2, olha o que diz Atos, capítulo 2, versículo de número 40, Atos 2, 40. O que é que Pedro diz? Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida, perversa. Quem são esses, né? Esta geração corrompida ou geração perversa. Deixa eu voltar lá para Mateus 12, 45. Está aqui, ó. 12, 45. Salvai-vos, lá no finalzinho. Assim acontecerá com esta geração perversa, ok? Então, geração perversa no sentido moral, de pessoas perversas, corruptas, de uma geração perversa, de uma geração corrupta, de uma geração ímpia, de uma geração má, de uma geração degeneradas, que não foram geradas pelo Espírito nem pela palavra. Ou seja, Gálatas, olha o que diz Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4, que diz: Jesus entregou sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar deste mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado, a fim de nos resgatar deste mundo mau. Aion Poneros, mundo mau, geração de um mundo mau, geração no mundo pervertido, geração degeneradas, né? Poneros. Mateus 16, 4, aqui ó, Mateus 16, versículo 4, que diz: pedem um sinal, porque são uma geração perversa e adúltera, geração perversa e adúltera, né? Um mundo mau, ou aion, mundo, mundo poneros, mundo mau, né? Então, volta lá para Mateus, capítulo 12, versículo 45. Então, essa geração aqui é onde os espíritos imundos, né, entram e saem, né, dos corpos, ok? Então, o mundo mau, geração má. Agora, minha opinião, pastor Van, existe ainda nos dias de hoje demônio? Eu pergunto a você, o mundo ainda é mau? O que é que você me diz? O mundo, ainda existe pessoas más, ainda existe pessoas degeneradas. Nós estamos nas regiões celestiais, eu creio, novo céu, nova terra, no reino eterno de Cristo Jesus, espírito aperfeiçoado, demônios não nos atingem mais, não podem tocar nos filhos de Deus, amém. Agora eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você que me fez a pergunta, o mundo hoje ainda é mau ou não existe mais um mundo mau? Todo mundo está no céu,
Todo mundo está na eternidade. Todo mundo, os espíritos de todas as pessoas já foram aperfeiçoados, né? Não existe malignidade, não existe mais poneróis, né? Aion, poneróis, mundo mal. Não existe isso. Geração, agora a geração, toda essa geração é perfeita, né? Hoje, aqui, eu estou falando do mundo de hoje, não estou falando da eternidade, estou falando de hoje. Hoje não existe, o mundo não está pervertido. Todos foram convertidos, todos, em toda a mente houve uma metanoia. Você vai me dizer, não, pastor, então existem demônios e eles estão por aí. E no próximo estudo eu vou dizer para você aqui, olha só, no próximo estudo, só para você ter uma ideia, demônio, olha uma complementação com outra, demônio é a natureza humana carnal do homem. O que é que você me diz? Mundo mal, Aion poneróis, se a geração é mal, é perversa, os demônios existem e estão por aí. Não tenha medo, você tem a autoridade de Cristo dada a você, o Espírito de Cristo que está em você é o poder, é a autoridade. Use este nome e eu vou lhe contar o que aconteceu comigo e um demônio brabo que eu expulsei do corpo de uma mulher. Amém? Então, próximo estudo é este aqui. Demônio é a natureza humana carnal do homem? O que você me diz? Espero ter lhe trazido, ter aqui nesse estudo lhe ajudado, né? Espero que você tenha tido luz, examina, veja o vídeo, veja os textos e os contextos e tire a sua conclusão. Amém? Aí você vai chegar a um entendimento segundo as Escrituras. Nem o que eu acho, nem o que eu penso, nem o que eu acrescento, não é a doutrina do pastor Van, mas é o que a Bíblia ensina para os nossos dias. Deus te abençoe grandemente.